Ninguém quer saber. Olha, vou-lhe dar um exemplo, Daniel, se me permite só. É um minuto. Porque acho que até faz sentido. O que se passa com o Cristiano Ronaldo hoje? O Cristiano Ronaldo decidiu ir ter com o presidente americano. Bem ou mal, decidiu ir ter com o presidente americano, aceitou o convite e foi ter com o presidente americano. Pois, o homem que era um herói para toda a gente, o homem que é um capitão e que é, sinceramente, dos nossos maiores símbolos, as pessoas deviam ter noção disto, é um dos nossos maiores símbolos vivos e provavelmente será dos maiores símbolos para sempre. Hoje, para aqueles que andavam a dizer bem dele, como teve com alguém que eles não gostam, já é alguém que não pensa por si próprio, já é alguém que não tem convicções, já é alguém que se vendeu. Veja o país que estamos a construir. É um país que, se for uma coisa à esquerda, está tudo bem, é um gajo porreiro. Se de repente diz uma coisa que a esquerda não concorda, tem que ser cancelado, tem que ser calado, tem que ser abatido. Eu não concordo com isto. Eu gostava tanto do Cristiano Ronaldo ontem como gosto hoje. E vou continuar a gostar, enquanto se ele ou não. Quer dizer, quando o Marcelo Rebelo de Sousa ia ter com o Fidel Castro, ninguém se importava. Quando o Marcos Mendes foi ter com o Fidel Castro, ninguém se importou. Ou quando andava aos abraços com os ditadores do mundo. André Ventura, vamos avançar. Eu sei que acho que não quero falar muito sobre este assunto, disse-o há bocado que não queria voltar ao assunto, mas é inevitável nesta entrevista. A questão de Angola não ficou satisfeito com as declarações de João Lourenço, disse que o Presidente da República deveria ter-se levantado, virado as costas. Se for Presidente da República, se for eleito, pensa ter este tipo de comportamento? Eu primeiro gostava que as pessoas soubessem o que é que aconteceu. Nós temos porque se calhar muitos também não contextualizam. Temos um Presidente da República de Angola que faz um discurso sobre os 50 anos para o qual convida o chefe de Estado português, que vai a Luanda, e diz-lhe cara a cara que nós fomos durante 500 anos esclavagistas, opressores e ladrões, basicamente. Sentiu que Portugal foi humilhado? Eu não senti, eu acho que toda a gente viu isso. Quer dizer, se nos chamam ladrões e esclavagistas à frente de toda a gente, quer dizer, o Presidente da República Portuguesa tem duas hipóteses. Ser estadista, tal como o politicamente correto manda, ou defender o seu país. Eu escolheria defender o meu país. É levantar-se, virar costas? Não é preciso levantar costas, virar costas. Sabe o que era preciso? E que eu lhe garanto que não faria? Eu não saía de Luanda calado. Isso pode ter certeza. Porque eu ali não estava como André Ventura. Eu estava a representar-vos a todos os que estão em casa a ver-nos e a todos os que estão neste país. Estava a representar-vos ao dia. Mas não se arriscar-se-ia a cortar relações diplomáticas? A dignidade do país não está à venda. Se nos chamam ladrões, esclavagistas e opressores, nós temos que nos defender. E, portanto, Angola primeiro tem que parar de achar que Portugal é a culpa de todos os seus males. Se eles têm a pobreza que têm hoje é por causa da corrupção que as elites angolanas têm e que têm roubado o povo durante décadas. Não é culpa dos portugueses que estiveram lá durante 400 ou 500 anos. 2. Quando alguém mete em causa a nossa história, a nossa dignidade e a nossa imagem, como é que se sentirão os ex-combatentes deste país, depois de serem chamados esclavagistas e opressores? Como é que se sentirão os milhões de famílias portuguesas que combateram em África ou que viviam em África e que muitas delas voltaram sem nada? Como é que se sente um país de jovens que já não viveu isto, como eu, que já nasci depois da Revolução, e tu também, e olhamos para isto e vemos um chefe de Estado estrangeiro a dizer que nós somos uns esclavagistas, uns opressores, e temos que os indemnizar. Não disse ali, mas já tinha dito antes, temos que os indemnizar. Eu vou dizer uma coisa, era de passar pelo meu cadáver para pagarem alguma indemnização às antigas colónias. Independentemente da forma que as relações ficassem beliscadas. Nós não temos que pagar nada a ninguém. Então, e o que lá construímos? E as barragens que lá construímos? E os hospitais que lá construímos? E as escolas que lá construímos? Eles vão-nos pagar isso? Vão-nos devolver o dinheiro de tudo o que lá deixámos? Em Moçambique, em Angola, na Guiné, em Macau, vão-nos devolver o dinheiro? André, então querem que estamos a chegar ao fim. Deixa-me só dizer isto. Querem que paguemos o quê? O termos levado cultura, civilização, desenvolvimento? A escravatura. Já havia escravatura quando nós chegámos? Não fomos nós que inventámos a escravatura? Deixem lá de justificar Portugal clara. Como tudo. E o Presidente da República nós tem pena. A chegar ao fim. Tenho pena, se vou só dizer isto. Tenho pena que Marcelo Rebelo de Sousa tem pena. Porque foi provavelmente dos últimos atos da sua vida política. Tenho pena que até filho de quem é, não se tenha levantado em nome do nosso orgulho e da nossa história para defender Portugal. Tenho muita pena mesmo. Peço-lhe uma resposta muito breve, mas regressando aqui ao início da nossa conversa, tendo em conta aquilo que me disse no arranque desta entrevista, um André Ventura que fosse eleito Presidente da República não iria ficar frustrado por depois não se poder candidatar a umas eleições legislativas. O André Ventura não tem estados de alma, nem fica frustrado. Já não quer ser Primeiro-Ministro. Eu respeitarei o que as pessoas quiserem. Eu tenho dito isto, mesmo a pessoas que me dizem mas vais à segunda volta, não vais, etc. Eu vou respeitar o voto das pessoas no dia 18. Eu expliquei-lhe aqui, expliquei às pessoas... O que eu perguntei é se tiver esse voto de confiança tal, se for eleito Presidente da República, depois não vai ficar aborrecido por não ser nunca vou ficar candidato nas legislativas. É o lugar mais alto que um país pode ter. É o cargo mais honroso que uma pessoa pode ter dada pelo seu país. É o de representar, como chefe de Estado, esta nação. E se eu acho que é preciso dar este murro na mesa no sistema, então o que eu vou fazer, se votarem em mim, é honrar esse murro na mesa, honrar esse voto e levar até ao fim esse mandato. Hoje ouvi o meu adversário, o Rui Melo, dizer que só fará um mandato, porque uma razão qualquer poderá só fazer um mandato. Eu farei os mandatos, neste caso os dois, que as pessoas votarem, quiserem, e se quiserem verdadeiramente transformar o país, contem comigo. Se quiserem uma jarra de enfeitar, não contem comigo, porque é isso que eu não vou ser. Essa é uma questão relevante. Há em muitos sítios onde vou. Ainda há uns dias estive na Universidade de Lusíada, no encontro com jovens, e um grande apoio, um grande entusiasmo. Mas um dos jovens perguntou-me assim:
nós achamos que fazia melhor, que era melhor ser Primeiro-Ministro do que Presidente da República, porque faz mesmo o que nós queremos para mudar o país. E eu respondi-lhe destas duas formas, que é o mesmo que lhe vou dizer assim. A política não é o que nós queremos, é o que existe em cada momento. Nós temos vários exemplos no mundo, e na Europa em particular, de partidos que ganharam eleições e que não lhes foi permitido formar governo. Aconteceu na Áustria, aconteceu na Holanda, aconteceu em vários países. Se querem que o Chega mude as coisas, o Chega tem que conseguir transformá-las. Ora, todos sabemos em Portugal, todos, que o Chega podia ganhar as eleições, nós tivemos 23 nas últimas, podíamos ganhar com 28, ou com 29, ou com 30. O PS e o PSD vão se juntar para impedir que o Chega forme governo. E as pessoas têm que compreender isto. Não basta dizer assim, eu quero André Ventura a Primeiro-Ministro. Mas dizer isto só não serve. Nós temos que garantir que conseguimos transformar o país sem que ninguém seja uma força de bloqueio. Então acha que se fosse Primeiro-Ministro, ou melhor, que se ganhasse as eleições legislativas... Que os outros vão impedir de governar, não conseguiria ser Primeiro-Ministro. Não tenho dúvidas. E tinha essa convicção quando houve eleições há uns meses legislativas? E dissemos-la, por isso é que estamos sempre a pedir um reforço da nossa posição. A vontade de querer ser Primeiro-Ministro, agora já não lhe faz sentido? Não, mas uma coisa é ter a vontade, até que os outros partidos o permitam, mesmo perdendo as eleições. A questão é que... Mas candidatou-se com o objetivo de ser Primeiro-Ministro, nessa altura, ou não? E com certeza, mas se os outros me impedirem de o fazer, juntando-se numa maioria artificial, isso não vai ser possível. Portanto, o que as pessoas têm que compreender é que não basta dizer assim, eu prefiro como Primeiro-Ministro. Eu compreendo isso, porque eu compreendo que muitas pessoas associam o cargo de Presidente da República a uma jarra de enfeitar, que não serve para nada. Mas essa ideia não acaba por defraudar todos aqueles que votaram no Chega com o objetivo de que o Chega chegasse ao governo? É sinal que o Chega tem que vencer ou com maioria absoluta ou tem que vencer umas eleições presidenciais. Porque é a única forma de mudar o regime e o sistema tal como o temos hoje. Nós temos que ganhar ou com uma maioria absoluta ou vencer umas eleições presidenciais. E, portanto, as duas lutas fazem sentido para o Chega, porque o Chega tem de tal forma a vontade de transformar as coisas, nas várias áreas do combate à corrupção, mas mesmo na saúde, em pôr os portugueses em primeiro lugar. Mas de que é que nos vale ter 28, ou 27, ou 26? Se o PS e o PSD, como fazem sempre, se juntam para impedir que nós consigamos fazer alguma coisa. Veja que e eu até fui o primeiro a dizer que não estava interessado nisso, veja que até logo a seguir às eleições, o novo secretário-geral do Partido Socialista escreveu uma carta ao líder do PSD, ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro, não era a falar do que é que tínhamos que fazer para combater a corrupção, a insegurança, a precariedade, a falta de habitação, não era isso. Era a dizer assim, Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos disponíveis para fazer um pacto para afastar o Chega de lugares de soberania. Se fizeram isso para lugares de soberania, muitos deles da treta, francamente, o que farão se o Chega tiver uma posição de governo? Portanto, porquê esta candidatura a Presidente da República e à Presidência da República? Que eu não desejei, que não era a minha vontade de fazê-la. É porque se queremos transformar as mesmas coisas, temos que vencer. E esta é a única eleição que, vencendo, ninguém a pode bloquear. É a única em Portugal. Então falemos dessa eleição. E aí, nem PS nem PSD podem se juntar o que quiserem, mas não conseguirão bloquear um Presidente de fazer o que tem que ser feito pelo país. É muito claro. Acho que foi muito claro e espero que as pessoas compreendam isso. Espero que também seja claro agora na resposta.